Você já parou para se perguntar o que é uma tinta? Eu sei que você gosta de desenho, pintura. Se você está parando para assistir esse vídeo, é provavelmente porque você já pinta alguma coisa ali na aquarela, no guache, no acrílico ou qualquer outro método de colorização. E entender o que é uma tinta, na verdade, é super importante, né? Quando a gente está aprendendo técnicas de pintura, técnicas de colorização. Toda tinta é composta por três elementos: o pigmento, o aglutinador e o fixador. Você que está aprendendo a desenhar, a pintar, não sei se você já parou para se perguntar o que é uma tinta, e entender o que é uma tinta é super importante, assim, quando você está aprendendo, porque te dá mais controle. Uma tinta, né, como eu falei, a gente tem o pigmento. O pigmento é aquele elemento da tinta que vai tingir os outros elementos, né? No nosso caso, que a gente está falando de desenho e pintura, né, vai tingir o papel, né? Então, assim, o pigmento é aquela parte da cor pura, digamos assim. E aí, esse pigmento a gente encontra de duas maneiras. A gente encontra os pigmentos naturais, onde a gente vai ter, por exemplo, desde o sangue, na Idade da Pedra, por exemplo, né, no período pré-histórico, a gente vai ter o sangue, a terra, a seiva de algumas folhas, né, de algumas flores, cascas, tudo aquilo que a gente encontra impregnado de uma cor, a gente pode utilizar como pigmento, certo? O sangue, por exemplo, ele já é líquido e quando ele seca, ele muda de cor, né, para um vermelho mais ocre. Ocre, inclusive, significa, né, sangue, ferro. A gente está falando do ferro, né, que tem no sangue e que deixa as cores, né, com esse efeito mais ocre. Tá? Mas a gente vai ter também coisas que não são líquidas, como por exemplo a casca de árvores, a areia. Você já reparou que a areia, aonde você vai, assim, se você vai em cantos diferentes, se você vai numa serra, se você vai numa praia, ou a areia do seu jardim, tem cores diferentes. Então, um dos pigmentos assim mais utilizados antigamente, né, que é fácil de encontrar em qualquer lugar e que dependendo do lugar que você encontre pode ter uma cor bem interessante, bem viva, bem terrosa, para estar se utilizando como pigmento, é a terra. Então a gente tem os pigmentos naturais. Esses pigmentos naturais, se eles não estiverem em forma líquida, por exemplo, a gente precisa moer, transformar num pozinho. E aí, depois que a gente transforma num pozinho, a gente precisa aglutinar essas partículas. Então é por isso que a gente utiliza um aglutinador. Alguma outra coisa que vai fazer com que esse pozinho, esse pigmento, né, ele se transforme num líquido ali ou numa pasta, certo? Que pode ser utilizada para poder pintar, ou num giz, enfim, mas vai ter um aglutinador desses pigmentos, certo? Os aglutinadores, geralmente, assim, já mais nesse nosso período moderno, contemporâneo, eles vão dar o nome das tintas. Então, por exemplo, o aglutinador do óleo é o óleo, o aglutinador do acrílico é o acrílico. O aglutinador, tanto da aquarela como do guache, é um tipo de goma. E aí, veja bem, a aquarela e o guache, eles são primos. Então, o que acontece? No guache, eu tenho uma quantidade maior de aglutinador do que na aquarela, o que faz com que o guache seja um pouco mais opaco do que a aquarela. Eu ainda consigo fazer aguadas com guache, por exemplo, mas essas aguadas, elas vão ser mais opacas do que as aguadas da aquarela. E por ser opaco, eu também consigo utilizar o guache, utilizar técnicas, por exemplo, que eu utilizaria no acrílico ou no óleo com guache. Então é por isso que é importante a gente entender sobre o que é uma tinta. Então a gente falou do pigmento, do aglutinador, mas falta agora a gente falar do fixador. O fixador é aquilo que faz com que a tinta permaneça ao longo do tempo. Quando a gente para pensar, por exemplo, nas pinturas dos tempos primitivos, né, as pinturas rupestres, algumas dessas pinturas é um milagre que tenham permanecido ao longo do tempo, porque ainda não se tinha essa noção, por exemplo, de que com o tempo uma tinta desbota, ou ela pode, por exemplo, mofar, certo? Então, fixador, um bom fixador, ele vai estar sendo responsável pelo brilho, pela duração daquela cor da maneira original. A gente vê que, por exemplo, algumas pinturas
medievais, renascentistas, elas desbotaram com o tempo, elas craquelaram. Tudo isso diz respeito à composição, ao tipo de tinta. E inclusive, assim, pra gente finalizar essa nossa aula breve sobre tintas, né, assim, uma curiosidade também é que as tintas, como a gente conhece hoje, industrializadas, elas vieram já a partir ali do século XIX. Antes disso, o que a gente vai ter são artistas, né, produzindo suas próprias tintas nos seus próprios ateliês. Então, a padronização, a criação de tintas numa escala industrial, ela é relativamente recente. E por falar em padronização industrial, né, a gente vê algumas tintas extintas, como por exemplo o marrom múmia, que era feito literalmente com pedaços de múmia, porque as múmias, né, um dos óleos, sei lá, que era utilizado para poder mumificar era o betume, que ele tem assim aquela cor amarronzada, meio petróleo, né? Então, pegando ali um pedaço da múmia e usando a múmia, esse pedaço como pigmento, a gente ia ter o marrom múmia, que por motivos óbvios, a gente não tá mais depenando múmia aí pelo mundo para poder criar o marrom múmia. E uma outra cor que eu acho muito interessante é o amarelo da Índia, que era feito com vacas que comiam especificamente a folha da mangueira e faziam um xixi numa tonalidade de amarelo, e era com esse xixi que era feito o amarelo da Índia. Então, por motivos óbvios também, a gente também não usa mais o amarelo da Índia. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e principalmente se você achou as informações aqui úteis, achou curioso e lembrou de alguém, não esquece de compartilhar.